Olá, galera. Bom dia para vocês. Agora não é dia, né? O horário que eu tô gravando o vídeo para vocês, a videoaula. Mas quando vocês forem assistir, já vai ser dia, né? Eu quero desejar um bom retorno às aulas para vocês, tá? A gente andou um pouco afastado, eu pelo menos, né? Andei afastado de vocês porque vocês souberam do falecimento da minha mãe. E eu fiquei muito abalado, né? Eu peguei um atestado, fiquei 2 semanas afastado do colégio, acabou emendando com as férias e deu uma emendada, né, com as férias e nós estamos retornando agora. Então eu quero dar as boas-vindas para vocês, né, falar com vocês que eu estou me recuperando, que é muito ruim, né, você viver para uma pessoa e do dia para a noite você não ter essa pessoa mais. Mas enfim, é a vida, né? O problema não é a morte, né? É o que ela nos tira, né? O problema é esse, é o que ela nos tira. Então, eu acabei me afastando por isso, peço desculpas a vocês, mas realmente, né, foi um imprevisto, tá? Nós vamos recomeçar as nossas aulas, né, de redação, nossas atividades, com a entrevista, tá? Nós tínhamos visto os contos, né? Vocês até escreveram, continuaram aquele conto lá da Morte Verde, né? Fiz várias videoaulas para vocês, falando sobre contos, falando sobre tipo de personagem, sobre tipos de narrativa, né? Quando falei lá para vocês citei vários autores municipais, nacionais, internacionais, né? Falei do Stephen King, que eu gosto muito, aquele autor lá dos contos de terror. Falei de alguns contos para vocês. Falei de gêneros, né? Falamos sobre narrativas de modo geral. A Carol, eu sei que inclusive estava trabalhando questões de narrativas com vocês também, né? Análise fílmica, né, que ela fez. E como a gente trabalhou narrativa de modo geral, né, de livro, de filme, de série, eu acho que vocês ficaram bem embasados aí, né, nessa questão. Tá? Quem tiver alguma dúvida, pode ir lá no YouTube procurar, né, Professor Jordani. Os vídeos estão lá upados, não os retirei, né? Quem quiser rever alguma aula, rever alguma coisa, quem tiver perdido alguma aula, pode ir lá e ver, tá? Rever, né? Ver ou então, se precisar de rever algo também, tá? Enfim, com essa questão, né, do meu afastamento, nós demos um atrasadinho no cronograma, mas nós vamos recuperar isso agora, tá? Como eu disse agora há pouco, nós vamos ver a próxima matéria nossa de redação, que é a entrevista, tá? Da apostila do volume 2, tá? De vocês, aqui, tá? Ainda seria a última coisa do volume 2, porque aqui a gente só tem o conto e a entrevista, né? Nós já vimos o conto e a entrevista também, né? É da minha alçada. Então, vocês vão... O que é para a aula de hoje, né? Como vocês estão retornando e eu também estou retornando, o que a gente vai ver na aula de hoje é bem leve. Essa semana eu já vou gravar uma videoaula falando tudo de entrevista para vocês, tá? Coisas, inclusive, que não estão na apostila, mas que vocês têm que saber, tá? Vocês vão fazer o que na aula de hoje? Vocês vão ler a página 68, esse texto falando, né, o olhar para o futuro, um texto falando sobre sustentabilidade, tá? Vocês vão ler esse texto, eles são 3 páginas, e vocês vão responder o Google Forms que eu enviar para vocês, tá? Que vai ter algumas questões aqui do interpretando e da atividade oral de modo condensado, tá? Eu vou mandar para vocês, vão ser menos questões do que estão aqui, tá? Para vocês responderem. Por que eu falei com vocês de modo condensado a entrevista? Que a gente vai passar bem rápido por ela. Não que a gente esteja atropelando alguma coisa, não é isso, tá? Absolutamente. Por quê? Se vocês pegarem a apostila de vocês e abrirem, vocês vão ver que da entrevista, né, a matéria toda, ela tem 20 páginas, tá? E dessas 20 páginas, eu acabei de contar, são 9 páginas e meia que são, né, essas 9 páginas e meia são as entrevistas, né, as perguntas e as respostas, todas transcritas. Ou seja, metade da apostila não é matéria, né? A metade da apostila são entrevistas já feitas, né? Apenas transcritas aqui para a apostila como essa que vocês vão ler primeiro aqui. O que vai adiantar muito a vida da gente, né? Porque a gente
essa primeira vocês vão ler ela toda, né, para responder, mas as próximas vocês não precisam lê-las para responder, tá? Eu a videoaula que eu fizer vai ser bem ágil também para vocês nesse sentido. Por que que eu falei com vocês que eu vou falar coisas que não há na apostila? Porque a entrevista, embora ela seja um assunto bem rápido, bem simples também, ela é algo muito delicado, tá? Por que que ela é delicada, né? Por que que ela é um assunto, a entrevista é delicada, por que que o assunto entrevista é delicado? Porque há coisas em uma entrevista que você não deve mencionar, que você não deve citar, né? Que você não deve perguntar, tá? Na faculdade de jornalismo, a gente tem uma disciplina praticamente só de entrevistas, tá? Uma matéria só voltada para entrevistas. E nela você aprende algumas coisas que você deve perguntar, que você não deve perguntar, né? Por exemplo, já introduzindo para vocês para a próxima semana. Em uma entrevista você nunca pode perguntar coisas de resposta curta, coisas que possam ser respondidas com sim ou com não. Por quê? Porque o objetivo da entrevista é justamente você pegar, né, captar o maior número de informações sobre aquele assunto que você quer, né, pesquisar. Então, como você quer pegar muita informação, você vai em uma pessoa que tem conhecimento sobre aquilo e você evita perguntas que possam ser respondidas com sim ou com não. Porque senão você não obtém nada, né? Do mesmo jeito que se deve evitar perguntas que possam ser respondidas com sim, com não, você também deve evitar perguntas constrangedoras. Tá? Por exemplo, né, o jornalismo sensacionalista usa muito isso. Só recapitulando, né, quando a gente viu a questão lá do lead, né, sobre notícia e reportagem, a gente falou sobre sensacionalismo. Né? Só recapitulando, o que é o sensacionalismo? O sensacionalismo é a espetacularização da notícia, né? É transformar a notícia em um evento, né? Em um circo, né? É apelar para o drama, né? para o sentimento humano. Então, durante a entrevista sensacionalista, né, o repórter pergunta, né, vai lá e pergunta para a mãe: o que você sentiu quando você viu a cabeça do seu filho sendo dilacerada ali pelo caminhão, passou em cima da cabeça dele? O que você sentiu? Né? Ou então o outro pergunta lá: o que você sentiu quando você viu o seu marido levar 2 tiros ali do policial? Gente, isso é pergunta, né, que não deve ser feita. Nem uma entrevista, nem uma... Né, nós vamos ver isso, né, agora no desenrolar dessa matéria, da disciplina, mas são perguntas que não devem ser feitas, jamais. Né? A não ser que, por exemplo, tem perguntas que são feitas justamente para pegar a pessoa, pegar entre aspas. Né? Por exemplo, em debates políticos, são feitos muitos tipos de pergunta que são feitas justamente para deixar a pessoa em uma saia justa. Né? O que é saia justa? É apertar a pessoa, né? Deixar a pessoa em uma sinuca de bico. O que é deixar a pessoa em uma sinuca de bico? É deixar a pessoa, né, sem ter para onde escapar, ela ter que responder aquilo. Tá? Mas isso são extremos. Né? Nós vamos ver os tipos de entrevista, nós vamos ver as modalidades de entrevista. Tá? Então, assim, não se afobem, né? Estou só dando uma pincelada, né, no que a gente vai ver. Tá? Mas, enfim, tá? A aula de hoje é isso. Vocês vão ler essas 3 páginas, né, dessa entrevista sobre sustentabilidade e vocês vão responder ao forms que eu enviar para vocês, que são as perguntas orais e o interpretando, que está aqui na apostila, mais ou menos condensado. Tá bom? Enfim, né? A questão da aula de hoje, tá? Para vocês é isso. Tá? É um bom retorno, não vou dar nada, como eu disse, não vou dar nada pesado para vocês, porque vocês estão retornando agora, eu também estou retornando agora, né, de algo bem mais doloroso, mais profundo, né, mas hoje eu estou bem, graças a Deus, e enfim, vamos em frente, tá? Então, já que eu já falei para vocês, já dei as boas-vindas, né, já falei sobre a aula de hoje, agora eu vou dar a xoxada, né, de retorno às aulas de vocês. Tá? Até agora, eu coloquei lá enviei no grupo para vocês, no nosso grupo lá do WhatsApp, 7 exercícios pelo Google Forms. Tá? 7. O último que eu enviei foi aquele conto da loteria, né, da Shirley Jackson, para vocês lerem o conto e responderem. Se não me engano, acho que 14 ou 15 pessoas responderam até agora, metade da sala.
Esse final de semana, claro, antes do retorno às aulas, eu fui lá no Google Forms e vi que dos 7, né, formulários que eu enviei, a maioria de respostas é 14, 15, tem um deles que no máximo 20 pessoas responderam. Tá? E uma coisa que vocês têm que saber, cada formulário desse vale um ponto. Tá? Cada Google Forms respondido vale um ponto. Ou seja, até o final de agosto, né, já que a aula de hoje vai ser o 8º, vocês vão ter respondido para mim 10, pelo menos, né, 10 Google Forms que estão registrados lá na plataforma do Google. Tá? Então, assim, serão 10 pontos de Google Forms, tá? Praticamente quase isso, né? Porque vocês têm simulado, vocês têm alguma outra coisinha que vai diminuir esses forms. Mas quem responder todos esses forms, praticamente um ponto cada um, né? Independente de quando eu der, vai ter um ponto cada um garantido. Tá? Então, são 10 pontos quase de Google Forms, né? Desses questionários, mais a primeira prova valendo 10 pontos e a segunda prova valendo mais 10 pontos, né? 30 pontos. O que é a prova 1? A prova 1 é a continuação daquele conto do Morte Verde, né? Aquela ficçãozinha científica, né? Simplória, que eu escrevi para vocês continuarem. Se não me engano, 14 pessoas continuaram o conto lá e me enviaram, tá? Pelo Forms. Eu tinha fechado os Google Forms, eu reabri todos. Tá? Esse do Morte Verde, inclusive, aqui, ó, já imprimi de vários de vocês. Vou ler essa semana, né, os capítulos 2, né, de cada um de vocês que continuou o capítulo. Isso aqui vale os 10 pontos, tá? Vale a primeira prova, tá, gente? A prova 1, né? Então, quem pegou e já enviou, já tá ok, já tem, né, eu vou avaliar, claro, já está com a primeira prova já pronta, tá bom? Quem não fez, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar no nosso grupo todos os links de todos os Google Forms que eu enviei até agora, tá? Para quem não respondeu. E eu vou deixar abaixo antes de cada link do Forms, né? Do 1, do 2, do 3, do 7 que eu fiz até agora. Antes de cada um, eu vou deixar uma lista das pessoas que já fizeram já responderam aquele Forms, para não ter perigo de vocês enviarem coisas, né, de novo, tá? Vocês enviarem novamente, tá bom? Então, para vocês não ficarem perdidos, eu não lembro se eu fiz esse, se eu não fiz, eu vou enviar, gente, Conto Morte Verde, lanço a lista lá de quem já fez, embaixo, quem não fez, acessar esse link aqui, tá? E responder, né? Enfim, né, tem o Morte Verde, tem o da Shirley Jackson, né, a loteria, tem o Julião Doidão, que eu também mandei para vocês lerem e interpretarem, são vários, né, que eu enviei para vocês, são 7, até agora são 7. Então, o que que eu vou fazer? Cada um deles vale um ponto, são 10 pelo menos, mais 10 desse Morte Verde, e os 10 pontos, né, os próximos 10 pontos da prova 2, o que é a prova 2? Eu tinha falado com vocês antes das férias, né? Era para me ter mandado isso para vocês antes das férias, mas com a morte da minha mãe eu acabei não mandando. Com a minha licença, né, eu acabei não mandando. A prova 2, vocês irão escrever um conto para mim, tá? Um conto de aproximadamente de 3 a 4 páginas, pelo menos, tá? É mais ou menos daquele tamanho daquele conto lá que a gente leu na apostila, do Drummond, aquele A Doida, né? Mais ou menos daquele tamanho, tá? De 3 a 4 páginas, tá? Lá, eu vou enviar para vocês, né? Agora já no grupo. É o cabeçalho da prova, né? Vocês já vai estar tudo definido, o tamanho de letra, o espaçamento, margem, já vai estar tudo ok, tá? E vocês irão, né, dar continuidade continuidade não, vocês vão escrever, né, nessa lauda que eu enviar para vocês o conto, que vão ser de 3 a 4 páginas, que eu vou fazer como eu fiz o Morte Verde, né? Só que em vez de vocês continuar aqui, ó, capítulo 1, né, e vocês continuaram no capítulo 2, tem gente que escreveu 3, 4, 5 capítulos, tá? Tem gente que escreveu 15 páginas. Tem o Mateus, que eu não sei qual dos Mateus que é, escreveu 15 páginas, tá? Mateus, se a história estiver boa, cara, você vai tirar uns 9, 9,5, por aí, tá? Se eu gostar muito, você tira um 10. Nunca dei 10, não, mas se ficar bom, você tira 10, tá? Então, assim, parece que ficou bom, vou ler.
Parece que a história dele tem, né, gente, da Morte Verde lá. Parece que tem gente que foi pra debaixo da terra, viveu debaixo da terra, parece que tem um negócio assim. Não li ainda, eu vou ler essa semana. Só imprimi eles, tá? Enfim, né? Aí eu vou mandar pra vocês agora, tá? O que vai ser a prova 2. Tá? Lá vai estar descrito, eu quero descrição de personagens, descrições de tempo, de local, descrição física do personagem, pode ter diálogos, não tem problema, tá? Então, assim, eu quero que vocês desenvolvam isso. A prova 2 de vocês é isso, tá? É desenvolver, né, um conto, independente do gênero. Se é drama, se é romance, se é ficção, se é aventura, se é terror, se é suspense, se é um policial, né, um thriller policial, não importa o gênero, tá? Eu quero que vocês, a prova de vocês, a prova 2 é isso. Vocês vão desenvolver um conto para mim, de 3 a 4 páginas. Pode ser maior, não tem problema nenhum, tá? Vocês deverão entregar, né, quem não fez, continuou, né, esse conto do Morte Verde, tá, vai continuar o capítulo 2 e vai entregá-lo para mim até dia 15 de agosto. Tá? Junto com a prova 2. Tá? Quem não tiver feito esse vai entregar dia 15, né, e quem tiver feito esse já e for fazer a prova 2 vai entregar dia 15 também. Ou seja, dia 15 eu vou, daqui, né, 2 semanas praticamente, eu vou receber todo o avaliativo de vocês. Quem não tiver feito continuado Morte Verde, tá? Quem não tiver respondido os Google Forms ainda vai entrar lá e responder. E quem não tiver feito a prova 2 não, né? Porque a prova 2 vocês vão receber agora, né? E vocês vão fazer a prova 2 também, que é escrever esse conto para mandar até dia 15. Recebo tudo até dia 15, tá? Porque a etapa nossa termina no final de agosto, entendeu? Então, né, vou mandar os forms, vou mandar a lista de quem não fez, para que vocês façam. Quem não escreveu o Morte Verde, continua o Morte Verde, upa ele lá, né? Vou mandar de novo no grupo. E a prova desenvolva um conto de 3 a 4 páginas, ou maior que isso, não tem problema, do jeito que vocês quiserem, para ser entregue até dia 15. Tudo deve ser entregue até dia 15, tá bom? E recapitulando, né, essa questão da aula de hoje, a aula de hoje de vocês é isso. Tá? Repito, não vou pegar pesado, porque vocês estão voltando agora, eu também estou voltando agora. O que vocês vão fazer hoje é isso. Né? Vocês vão ler esse texto da sustentabilidade, da página 68, e vão responder ao forms que eu enviar o link para vocês. Ok? Enfim, gente, essa semana eu já vou gravar a aula da entrevista para vocês, para ficar prontinho para semana que vem. Quem tiver alguma dúvida, me pergunte no horário de aula, né? Normal de vocês, que é hoje de 7 a 8h40. Estou aqui para responder dúvidas de vocês, que vocês tiverem, tranquilamente. Quem tiver alguma dúvida durante a semana pode mandar também, não tem problema. Se eu não responder na hora, né, eu demoro um pouquinho a responder, mas eu respondo para vocês, tá? Não precisam esquentar a cabeça com isso. E quem tiver alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, gente, uma boa volta às aulas para você, tá? Que Deus os abençoe e que a gente possa continuar caminhando, né, enfrentando pandemias, né, enfrentando os demais problemas que estamos tendo, né, e que realmente é isso, né, que Deus possa nos conceder suas bênçãos e sua sabedoria para a gente poder seguir em frente. Tá? Bom retorno à aula para vocês, boas atividades, e quem tiver alguma dúvida pode perguntar, ok? Valeu, obrigado, até mais para vocês. Tchau, tchau.